estar aqui. A última vez que eu estive aqui, a igreja não era assim, era para ali. Então hoje, quando entrei, percebi que a igreja mudou. E foi quando o pastor Paulo Chaveiro nos explicou que isso já foi há algum tempo. Portanto, é sinal que eu já aqui não vinha há algum tempo. Mas algumas vezes vim aqui. Lembro-me, agora é para os mais antigos, como eu, mas lembro-me, talvez há 20 anos, houve um sábado em que um grupo de amigos que tinha uma banda que era os Omaira, vieram aqui cantar. E lá está, e o salão estava virado para ali. E depois, durante o tempo em que colaborei com os programas de televisão da Aliança Evangélica, cheguei a fazer algumas entrevistas, creio eu, ali naquela sala também. Portanto, mas, sinceramente, melhor do que um lugar é estar com os irmãos. E por isso quero agradecer. Trago as minhas saudações em nome da Igreja da Lapa. E quero também agradecer e começar por um pedido de desculpa. O que alguém pode dizer, não é muito promissor um sermão que começa com um pedido de desculpa, mas eu diria pelo contrário, um sermão que começa por um pedido de desculpa é um sermão mais ungido pelo Espírito Santo, porque todos nós só estamos aqui reunidos nesta manhã porque o Senhor já nos perdoou, é verdade? E por isso temos de nos perdoar uns aos outros. E então, como o pastor Paulo Pedro já explicou, de facto, a culpa, e eu começo pela minha culpa, porque é um lugar onde Lutero também começou, eu já vou falar um pouco de Lutero também, mas a minha culpa foi desorganização, e então, quando esta semana me apercebi dos horários, ainda tentei arranjar, só que a pessoa que me ia substituir, de facto, o filho dele nasceu ontem. As pessoas arranjam cada desculpa para não substituir o pastor, e então eu vou ter de ir lá. Então quer dizer que os irmãos vão ter de ser muito generosos comigo e perceber que eu nem sequer posso ficar para o final do sermão, que vou fazer assim uma espécie de saída discreta, mas direto para ir para a Lapa. Mas também vos quero dizer isto. O pastor Paulo Chaveiro ofereceu logo a substituição, só que a minha lógica, que eu espero que seja a lógica da palavra de Deus, é que quando eu sou perdoado por alguém, como estou a ser perdoado pelos irmãos, eu sou ambicioso no perdão. Portanto, a minha esperança de eu não ter pedido substituição é que os irmãos sejam tão perdoadores ao ponto de acharem que vale a pena convidarem-me outra vez para eu vir com mais tempo. É por isso que eu não quis substituição. Era para voltar cá com mais tempo ainda. E vocês podem dizer, isso é um pouco abusado da tua parte. Mas sabem, as pessoas que pedem perdão a Deus, na palavra, as mais inspiradoras, elas abusam da misericórdia de Deus. Sabem porquê? Porque Deus tem muita misericórdia para nos dar. E por isso eu espero que os irmãos, um dia mais tarde, possam voltar a recalendarizar o meu regresso aqui, porque eu gostava muito. Até porque não comi, não fiz nada, ofereceram, mas não tive oportunidade. Quero ir até à palavra e convidar-vos a abrir o Evangelho de Mateus. Enquanto fazem isso, o Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Enquanto fazem isso, eu gostava só de fazer uma nota, não me quero estender muito tempo, mas quero honrar também esta igreja na pessoa dos seus pastores também. Porque, de facto, conheço o Paulo Chaveiro e o Paulo Pedro já há alguns anos e quero dizer aos irmãos que são abençoados pelos pastores que Deus vos tem dado. E espero que orem por eles diariamente. Espero que os sustentem em oração. E nos últimos tempos, em particular, estou a reportar-me agora aos últimos 2, 3 anos, algum do contacto que tenho tido também com o Paulo Pedro Luvumba. O Paulo Pedro é uma pessoa que Deus usa para nos desestabilizar carismaticamente. O que é que isto quer dizer? Sobretudo no que diz respeito a algum tipo de lutas que nós cristãos evangélicos temos desistido, Deus tem usado o Paulo Pedro para eu vê-lo a fazer algumas coisas e perceber que eu devia estar a fazer o que o Paulo Pedro está a fazer também. E por isso eu quero dizer-vos, não para se sentirem com demasiada autoestima, eu sou um pregador do contrário, eu prego contra a autoestima das pessoas, mas eu quero dizer-vos uma coisa. Esta igreja tem feito um grande serviço, não só a Sete Rios, mas à comunidade evangélica, também pelo facto do pastor Paulo Pedro estar em lutas que muitos evangélicos estão a abandonar, como o aborto, a eutanásia e não só. E por isso eu quero dizer-vos, porque não sou um pastor batista, somos irmãos, mas não somos da mesma denominação, mas a vossa igreja tem sido uma força motriz para despertar algumas consciências adormecidas no meio evangélico. Eu quero que tenham a noção disso. Porque eu tenho sido uma dessas consciências que quer despertar mais. E por isso espero que seja um orgulho santo, mas sinto um orgulho santo de estar no vosso meio. Porque Deus tem usado a vossa vida. Vamos até Mateus, exatamente. E vou convidar a todos para poderem abrir capítulo 4.
E vamos ler do verso 1 ao verso 11, e depois vamos um bocadinho mais à frente ao capítulo 6 e vamos ler o verso 11, só o verso 11 do capítulo 6. Mas para começar, no capítulo 4, verso 1 ao verso 11, e diz assim a palavra do Senhor. A seguir foi levado pelo Espírito ao deserto, e estamos a falar de Jesus, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Avancem, por favor, 2 capítulos, capítulo 6 agora, para lermos apenas um verso. E agora no capítulo 6 o contexto é completamente diferente. Encontramos Jesus a pregar o Sermão do Monte. E no meio do Sermão do Monte, Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar. E então vamos nos concentrar apenas numa partícula da oração do Pai Nosso. E essa partícula está no verso 11. E é apenas esta frase que gostaria de trazer até vós agora. 6, capítulo 6 de Mateus, verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Lá na nossa igreja, lá na Lapa, nós começámos o ano com uma enxurrada de Martinho Lutero, que a determinada altura uma irmã veio ter connosco e disse: pastor, eu estou farta de ouvir falar sobre Martinho Lutero. Para explicar um pouco o contexto, o pastor Paulo Pedro também já mencionou isso. Eu publiquei em outubro passado um livro sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero eu acho que é uma personagem, e deixa-me exagerar, mas eu acho que é uma personagem que todos nós evangélicos devemos conhecer, mesmo que nos identifiquemos mais ou menos. Eu acho que, vamos dizer assim, é uma boa obrigação que qualquer cristão evangélico tem de pelo menos saber alguma coisa sobre Martinho Lutero. E uma das coisas que me levou a querer escrever um livro sobre Lutero é que ele era uma paixão antiga para mim, mas sobretudo também tendo em conta que agora, como se comemoram 500 anos, às vezes, sabem, não sei se já vos aconteceu, isso às vezes acontece em funerais. A maneira que nós temos de celebrar a vida de alguém às vezes descamba em exagerarmos na bondade da pessoa, não é? Então nos funerais às vezes pode dar a ideia que qualquer pessoa que morre parece que foi canonizada, não é? Porque de repente parece que só temos coisas bonitas. Agora, obviamente não me levem a mal, eu aconselho os irmãos a quando vão a um funeral não vão dizer coisas feias sobre a pessoa que partiu. Mas quando nós falamos de personagens históricas como Lutero, uma das coisas que pode ser mais irritante é que quando as pessoas vão falar sobre ele, arranjam uma maneira simpática para falar sobre ele, para no fundo não terem de o ler, não terem de o conhecer. E uma das coisas fascinantes na vida de Lutero é que, mesmo eu sendo um apaixonado por ele, eu acho que não há nada como conhecer quem ele foi, ler aquilo que ele escreveu, para que depois nós possamos também tirar as nossas próprias conclusões. E uma das conclusões que eu tenho tirado à medida que leio Lutero é que Lutero, permitam uma expressão, morde. Lutero é aquele autor que é muito difícil, primeiro é difícil nós adormecermos a lê-lo. Depois é difícil não nos sentirmos ameaçados pelas coisas que ele diz. E o que me parece é que Lutero, nesse sentido, não é muito diferente de alguns dos profetas do Velho Testamento, que quando abriam boca assustavam as pessoas, e às vezes do próprio Jesus, que quando dizia coisas elas não caíam nas boas graças das pessoas. Então o livro, cuidado com o alemão,
Aliás, e também é importante dizer, nós chegámos a pensar na hipótese de dizer cuidado com o pastor alemão, mas depois achámos que era forçar demasiado a barra, não é? Para um título do livro, e ficámos apenas cuidado com o alemão, mas a lógica é mesmo essa. A lógica, e quando vocês virem a capa, perdoem a nossa ousadia gráfica, mas Lutero parece meio um vampiro com 3 dentes, precisamente para dar a ideia que se tu vais ler Martinho Lutero, tens de te preparar para que te sintas mordido por ele, porque Lutero estava vivo. E permitam-me aqui a analogia, quero fazê-la com reverência. Quando a palavra solta, é assim que acontece na nossa vida. A palavra é maior do que nós. E por isso mesmo é normal que quando nós lemos a palavra, nós nos sintamos, às vezes, apanhados por ela. E num primeiro momento, quase assustados com ela. No entanto, como vamos perceber também pela leitura destes textos, há um consolo que vem depois deste susto. E se quiserem dar uma chance a Lutero, então escolham também ler o livro, nem que seja se não gostarem, para depois também dar o vosso feedback e mandar um e-mail a dizer eu não gostei disto ou não gostei daquilo, porque essa também é uma das partes interessantes de escrever um livro, ouvir as opiniões das pessoas. Ora, durante mais de um mês lá na Lapa, em janeiro, nós tirámos uma série de mensagens só sobre a Reforma Protestante. E durante cerca de 2 meses, quase 3, falámos muito sobre a Reforma Protestante. E uma das coisas que eu gosto de explicar lá na igreja é que nenhum evangélico tem de ter uma paixão especial pela figura de Martinho Lutero. Okay? Nós podemos ter a nossa opinião de até dizer eu não aprecio especialmente Martinho Lutero. Podemos até dizer eu não me identifico sequer com o termo protestante. Eu sou daqueles evangélicos que gostam de usar o termo protestante como sinónimo de evangélico. E, portanto, uso os 2 termos. Agora, isto não quer dizer que nós, enquanto cristãos, tenhamos de ter uma predileção pelo termo protestante. Mas eu acredito que vale a pena conhecermos Lutero por uma razão. E hoje, quando vos falo de Lutero, eu não estou aqui a pregar Martinho Lutero. Porque Martinho Lutero era fantástico, mas ele não tinha capacidade para salvar a minha alma. Portanto, eu estou a pregar o Senhor Jesus. E é verdade que vou falar um pouco de Lutero, não para pregar Lutero, mas para pregar o Senhor Jesus. Porque esse sim tem capacidade de salvar. E tem capacidade de salvar qualquer pessoa. E muitos de nós, a maioria de nós provavelmente, pode reconhecer isto. Jesus tem o poder que Lutero e nenhum homem ou outra mulher alguma vez tiveram. Por isso, sejam pacientes com a minha referência constante a Lutero, mas lembrem-se, o meu objetivo é falar-vos de Jesus Cristo, porque é Ele que tem poder. Ora, vamos começar pelo último verso que nós lemos, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E esta é uma frase que faz parte desta oração, a oração do Pai Nosso. Jesus usou a oração do Pai Nosso para ensinar os seus discípulos. Aliás, nós vemos essa explicação até mais desenvolvida no Evangelho de Marcos do que propriamente no Evangelho de Mateus. E essa oração no Evangelho de Mateus, no modo como Mateus organiza o seu Evangelho, ela está incluída precisamente aqui no Sermão do Monte. E há aqui um sentido duplo. Eu quero começar por falar-vos do sentido duplo que esta frase, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Há um sentido duplo que nós devemos entender. O primeiro sentido, deste sentido duplo, é um sentido literal. Jesus estava a ensinar que, de facto, nós precisamos de pão para comer. E agora estamos a falar de pão mesmo. Aliás, quantos de nós, e eu não sei se é ortodoxo eu fazer isto aqui nesta igreja, mas posso perguntar, levanta a sua mão, não há problema. Quantos de nós é que hoje já comemos pão? Não é? Eu já comi pão. Portanto, uma boa parte de nós já comeu o pão. Uma boa parte de nós, mesmo sem consciência, já obedeceu àquilo que o Pai Nosso pede, a oração do Pai Nosso pede, que é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Porquê? Porque nós somos criaturas físicas e que sentimos fome mesmo. Okay? Então este é um sentido muito óbvio. Quando a pessoa ouve Jesus a ensinar a oração do Pai Nosso aos discípulos, nós dizemos, ok, Jesus quando diz o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele está a falar de pão mesmo. É pão daquele que nós comemos, independentemente de ter sido mais assim ou mais assado. Mas há um segundo sentido também. E esse segundo sentido não é um sentido literal, é um sentido espiritual que vai além do físico e que Jesus está também a ensinar que o pão nosso de cada dia, é isto que Lutero percebeu, porque Lutero pregou, escreveu um livro sobre a oração do Pai Nosso. Lutero explicava, Jesus estava a dizer que nós somos pessoas que precisam de pão físico, mas nós somos também pessoas que precisam de um pão espiritual. Nós somos pessoas que precisam de um pão espiritual. E é sobre este pão espiritual que hoje nós queremos também falar um pouco. Reparem, agora voltando atrás, aos 2 primeiros capítulos, vamos aí voltar à tentação de Jesus no deserto. Jesus, aí no capítulo 4, estava a ser tentado pelo diabo no deserto,
E essa primeira tentação acontece a partir do facto de Jesus estar com uma fome compreensível de quem passa muitos dias sem comer. Não é? Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência longa de jejum. Eu próprio não sou exemplo nesta área, apesar de ter um bom aspecto de pessoa que não come há muito tempo. Eu podia vir para aqui, né? Aliás, Jesus no Sermão do Monte há uns que fazem assim ficar com uma aparência parecida com o Tiago para dar com um ar de cana ao joar. E eu de facto dava para encarnar isso, mas não é o facto. Eu não sou uma pessoa com uma experiência extraordinária em jejum. Mas daqueles que já tiveram algum tipo de experiência de jejum sabem que uma das coisas gratificantes no jejum é também o fim, quando ele acaba. Concordam comigo? Não é? A pessoa diz, que bom, Senhor, dependi especialmente de ti, mas agora também me sabe bem voltar à normalidade e ir comer alguma coisa. Portanto, uma parte bonita do jejum, e quero encorajar-vos, é o final do jejum, não é? Mas para terem essa sensação precisam de fazer algum. Então, Jesus tem essa fome. Jesus tem essa fome porque ele também era homem. Jesus é inteiramente Deus, Jesus é inteiramente homem. Teologicamente isso chama-se uma coisa chamada união hipostática, mas Jesus era homem e tinha fome a sério. E deixem-me dizer uma coisa. Jesus tinha fome a sério. Jesus ele não finge que tem fome. Às vezes uma das nossas dificuldades em compreender que Jesus fosse inteiramente homem ou inteiramente Deus é que alguns podem, na sua imaginação, isso às vezes acontece comigo, resvalar para uma ideia que Jesus, como é Deus, ele quase que simula que tem fome. Jesus não simulou que tinha fome. Jesus teve fome mesmo. Aliás, reparem, Jesus não fingiu que estava a ser tentado. Jesus foi mesmo tentado. O que é que isto significa? Ele não pecou, mas ele foi tão tentado como tu és tentado. Quando tu te sentes fraco diante da tentação, Jesus sabe o que é isso. Jesus não pecou, mas Jesus já esteve no lugar da tua fraqueza. E por isso mesmo, reparem o que é que acontece aqui. O diabo vem e o diabo, vamos dizer assim, traz uma boa ideia. Parece-vos má a ideia que o diabo traz? Aliás, estava outro sermão e eu não me quero perder neste. Mas as ideias que o diabo traz não são más. Elas não parecem más. Nós só as descobrimos más, geralmente depois quando já as cometemos. Mas o diabo não é pouco profissional. É muito profissional. Ele não chega à tua vida com más propostas. Porque assim ele não era um tentador. Era tonto, mas não era tentador. Ora, o que o diabo vem sugerir a Jesus é uma coisa boa. Estás a passar fome, se calhar é boa ideia tu comeres. E como é que Jesus respondeu? Jesus respondeu um pouco com a mesma lógica da frase que ele vai usar quando ensina a oração. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando Jesus estava a dizer isto, ele estava a citar um excerto da Bíblia dos judeus, da Bíblia hebraica, do Velho Testamento, como nós costumamos chamar, em Deuteronômio 8.3. Jesus sabia que Deus tinha criado pessoas tanto precisam de pão físico, mas Jesus também sabia que Deus tinha criado pessoas que precisam de pão espiritual. E que neste caso, se nós tivéssemos de escolher um destes pães para ser o pão dos pães, se nós tivéssemos de escolher um destes pães, o pão físico e o pão espiritual, para dizer qual é o pão dos pães, sabem qual é que é? É o pão espiritual. Era o que Jesus estava a dizer. Jesus estava a dizer, tu precisas de pão físico, precisas de facto. Mas sabes, o pão que tu mais precisas nem é o pão físico, é o pão espiritual. Nem só o pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E reparem uma analogia que aqui é importante nós começarmos a construir. É porque o que Jesus estava a perceber, que mudou a vida de Martinho Lutero, muitos anos mais tarde, é que o nosso pão é a palavra. O nosso pão é a palavra. E o que Jesus estava a dizer ao diabo é certo, e estou a parafrasear, ele disse assim, certo, é verdade que nós precisamos de pão. Para continuarmos a ser homens, continuarmos a ser mulheres. Mas além do pão, nós precisamos da palavra. A palavra é um pão ainda maior do que o pão. Seguindo a linha de raciocínio que Jesus usou no deserto, para resistir à tentação do diabo, a primeira coisa que te faz viver nem é o pão, de facto, é o pão espiritual, que é a palavra. Agora, quero falar-vos rapidamente de um episódio na vida de Martinho Lutero, em 1517. 1517 é a razão, é o ano que faz com que nós agora estejamos em 2017 a comemorar 500 anos da Reforma Protestante. Porque foi nessa ocasião em que Lutero começou a ter problemas sérios, escancarados com Roma, com a Igreja Católica Romana. Com a publicação de um documento, no dia 31 de outubro de 1517, que se chamou As 95 Teses contra as Indulgências. Lutero, uns meses antes, tinha escrito um livro sobre o Pai Nosso, que ele até tem uma edição portuguesa, não é fácil de encontrar, mas tem uma edição secular,
Podem procurar às vezes nas livrarias pode ser que encontrem, que se chama Explicação do Pai Nosso. Uns meses antes de Lutero ter este tumulto a nascer com Roma, ele tinha estado a pregar na sua igreja sobre o Pai Nosso. E quando investigou este verso do Pai Nosso, e agora voltando a Mateus 6, 11, quando Lutero investigou este verso, que pede a Deus um pão de cada dia, Lutero chegou à conclusão de que o pão de cada dia vem até nós, de facto, quando nós o comemos fisicamente, mas também quando a Bíblia nos é pregada. Lutero estava a perceber que o pão nosso de cada dia significa o pão que tu já comeste hoje, mas significa isto que está a acontecer agora. Ou aquilo que vai acontecer amanhã, quando tu decidiste tirar um tempo para ler a Bíblia. Lutero percebeu que o pão nosso de cada dia acontece quando a Bíblia se abre para tu a ler. E nos anos mais tarde, em 1522, num sermão de Natal, Lutero colocava o assunto nestes termos. O nascimento de Cristo, ele estava a pregar no sermão de Natal, o nascimento de Cristo é-nos oferecido espiritualmente a todos, sempre que a palavra é pregada. A lógica que Lutero seguia era a de que temos Cristo quando temos a palavra pregada. O pão de que mais precisamos para a boca é a palavra pregada. A partir do momento em que Lutero passou a ter na palavra um pão, tudo se reconfigurou na vida dele. O encontro com Cristo passou a ser equivalente ao encontro com a Escritura. Isto foi revolucionário no tempo de Lutero. Nós não estaríamos aqui, nesta manhã, se Deus não tivesse usado na história aquilo que fez com Martinho Lutero em Wittenberg há 500 anos. A partir do momento em que Lutero percebeu assim, espera lá, o pão nosso de cada dia é não só o pão que eu como para não morrer à fome, mas o pão nosso de cada dia é o encontro que eu tenho com Cristo sempre que eu leio a palavra. Isto reconfigurou todos os seus conceitos acerca não só da fé, mas da própria Igreja. E por isso mesmo nós acreditamos que o encontro com Cristo só é possível quando a palavra é pregada. Quero fazer aqui uma qualificação e um esclarecimento. Porque às vezes, não sei se vocês têm bons amigos católicos romanos, e quando eu digo bons amigos católicos romanos sérios. Okay? E aqui permitam-me, esta é uma distinção que eu gosto de fazer, vocês podem não concordar comigo, mas eu gosto de distinguir católicos romanos sérios dos não sérios. Por uma razão. Se vocês souberem, um amigo vosso que não é evangélico, e diz assim, eu conheci um cristão evangélico. Mas se vocês saberem que o cristão evangélico que o vosso amigo conheceu não é um grande evangélico, vocês vão ficar zangados que o vosso amigo que não é evangélico toma aquele mau evangélico como bitola. Certo? Certo? Então não devem fazer o mesmo com católicos romanos. Vocês não devem falar do catolicismo a partir de católicos que não praticam. Da mesma maneira que não vão gostar que um evangélico que está afastado passe por modelo daquilo que um evangélico deva ser. Então por isso é que eu gosto de fazer a distinção entre católicos romanos sérios. E alguns amigos católicos romanos sérios que eu tenho gostam de volta e meia nestas discussões, catolicismo versus protestantismo, dizer, pois vocês divinizam a palavra. Então vocês têm uma trindade de 4 pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo e a Bíblia. E eu percebo a piada, percebo a provocação, mas deixem-me aqui fazer essa qualificação. Nós não achamos que a Bíblia é divina. Nós distinguimos a palavra encarnada. Quem é a palavra encarnada? Jesus Cristo, da palavra escrita. E dizemos divindade é da palavra encarnada. Mas nós, de facto, como Lutero, nós acreditamos que só podemos ter acesso à palavra encarnada através da palavra escrita. E sempre que o acesso a Jesus começa a ser imaginado sem ser pela palavra escrita, de facto nós dizemos, por aí não vamos. E é por isso que a Bíblia é tão importante para nós. E deixem-me ser um pouco exagerado. É por isso que qualquer igreja que se afastar da Bíblia vai afastar-se de Jesus Cristo. Não há volta a dar. Não há volta a dar. Por mais bem intencionadas que sejam as pessoas que começam a afastar-se da Bíblia, por mais boas razões que elas deem, sempre que tu te afastares da palavra escrita, tu vais-te afastar da palavra encarnada. Não há volta a dar. E sabem que essa é das coisas que nós, enquanto cristãos evangélicos, não podemos abdicar. Porque a palavra encarnada, só chegamos a ela através da palavra escrita. E por isso mesmo nós não divinizamos a Bíblia. Mas sabemos que sem a Bíblia nós não podemos ter acesso a Jesus. E sabem que isso se vê-se hoje em dia. Quando nós construímos uma ideia de Jesus que não é a da Bíblia, podemos ter o Jesus à nossa forma e feitio.
O que não falta por esse mundo fora hoje são vários Jesuses. Porque como não são os Jesus da palavra escrita, podem ser os Jesus que as pessoas escolherem. Eu dou sempre este exemplo à falta de imaginação da minha parte, mas aqui há uns anos, supostamente Jesus falava com uma atriz chamada Alexandra Solnado. E ela escrevia livros sobre isso. Agora, o que nós vamos fazer é orar pela Alexandra Solnado para que ela possa ter um encontro verdadeiro com o Jesus da palavra. Mas uma das coisas interessantes é que este Jesus que lhe aparecia, obviamente não era o Jesus da palavra escrita. Eu não coloco em causa as boas intenções da Alexandra Solnado. Eu acho que ela pode até não ser mal intencionada. Eu não sei. Mas se o Jesus que ela descobre que vem falar com ela não é o Jesus da palavra escrita, ele não é o Jesus em que nós queremos. E é isso que nos faz ter na palavra o nosso pão. Ora, isto vai ter consequências enormes na vida de Lutero, que mudam a maneira como nós, cristãos evangélicos, nos conduzimos. E agora, é uma parte mais filosófica, eu não quero chatear ninguém, mas deixem-me só tentar pegar em coisas que são importantes para nós, cristãos evangélicos, e mostrá-las também um pouco à luz da vida de Martinho Lutero. Sabem, há uma expressão que hoje em dia os miúdos usam em inglês, que é "That's how we roll". É assim que nós fazemos. Como é que traduziriam? That's how we roll. É assim que nós fazemos. É assim que nós fazemos. É assim que nós andamos. É assim, exatamente. Por isso é que os miúdos hoje usam em inglês, que é para não estragar a força das coisas. Mas pronto, eu quero-vos falar acerca da maneira como os cristãos evangélicos, e agora traduzindo à letra, rolam. Como é que nós nos conduzimos na vida. E sabem, para nós, cristãos evangélicos, se quiserem usar o termo protestante, se quiserem usar o termo reformado, aquilo que preferirem, nós vamos da Bíblia para o mundo e não do mundo para a Bíblia. Nós vamos da Bíblia para o mundo e não do mundo para a Bíblia. O que é que isto significa? Para nós, cristãos evangélicos, é a Bíblia que nos mostra a realidade. É a Bíblia que nos mostra a realidade. Nós olhamos para o mundo com a lente das Escrituras. É a Bíblia que nos mostra a realidade e não a realidade que nos mostra aquilo que nós achamos que a Bíblia deve ser. Percebem a diferença? Agora, eu sei que isto hoje é ousado. Porque muitas vezes as pessoas, quando nos conhecem, dizem: "Epá, tu estás tão obcecado com a Bíblia que não olhas para a realidade à tua volta." E sabem, quando alguém nos diz uma coisa dessas, eu acho que o melhor caminho, esta é a minha opinião, é mesmo dizer: tens razão. Eu estou tão obcecado com a palavra que é a palavra que me dá a lente para eu perceber a realidade. Não é a realidade que me vai dizer aquilo que eu devo achar acerca da Bíblia. Nós vamos da Bíblia para o mundo e não do mundo para a Bíblia. Sabem qual é o problema de ir do mundo para a Bíblia? É que se tu vais do mundo para a Bíblia, tu podes ganhar no mundo os conceitos que tu quiseres e depois vais ter de obrigar a Bíblia a dizer aquilo que o mundo quer que tu penses. Se tu não vais da palavra para o mundo, mas vais do mundo para a palavra, tu começas a ter conceitos que não nasceram na palavra e que tu vais obrigar a que a palavra lhe diga. E sabem porque é que é uma grande estupidez fazer isto? Por uma razão. Porque ao contrário do que nós achamos hoje, as palavras não são a invenção do homem, mas o homem é a invenção da palavra. Sabem como é que começou? Gênesis 1. E Deus disse. Sabem que esta, para mim, enquanto cristão evangélico, é das distinções mais importantes e que me faz continuar a acreditar que a Reforma continua a fazer todo o sentido. Por muito respeito que eu tenho pelo catolicismo romano. É porque eu sei que nós somos criaturas criadas pela palavra. A palavra não é fundamentalmente aquilo que eu decido inventar. A palavra é aquilo que me inventou a mim. E é por isso que nós colocamos a centralidade na palavra de Deus. Sabem, há católicos que dizem assim: lá estão vocês desde o século XVI com somente a Escritura. Só a Escritura. Somente a Escritura, somente a palavra, somente a fé. O problema dos católicos é que eles são demasiado novos. Eles gostam de dar a aparência que são demasiado antigos, mas são demasiado novos. A sola Escritura não está no século XVI. A sola Escritura está quando o mundo nasceu a dizer que todas as coisas foram feitas através da palavra. A sola Escritura é a coisa mais antiga que existe na vida, porque se não houvesse sola Escritura, se não houvesse palavra a dar origem a tudo, nenhum de nós estava aqui. Não foi uma invenção de Lutero, do século XVI. A prova disso é que se nós olharmos para o judaísmo, entendemos que nesse aspecto, apesar de todas as diferenças que existem entre judaísmo e cristianismo, mas os judeus têm em comum com os protestantes a centralidade na palavra. Sabem uma das coisas que aconteceu na mobília das igrejas com a Reforma Protestante?
é que as igrejas passaram a ser, curiosamente, mais parecidas com as sinagogas. Porquê? Porque a palavra voltou a ser o centro. Atenção, eu não estou a dizer para regressarmos ao judaísmo. Bem? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, os judeus não aceitam isto. Isto é fundamental. Mas o que eu estou a dizer é que a partir do momento em que se entendeu que o pão de que eu preciso mais na vida é a palavra de Deus, até as próprias igrejas mudaram a sua mobília. E sabem que eu sei que muitas vezes é desinspirador para quem vem de um contexto católico romano em Portugal, chega uma igreja evangélica e não sabe bem o que é que há de fazer. Porque dizem, podem chegar e dizer, isto não parece uma igreja. Porquê? Porque a imagem que as pessoas receberam da igreja tem muita mobília, tem muitos santos, tem muita pintura. E em muitos casos com muita beleza associada. Não coloco isso em causa. Mas sabem, isso é possível quando estamos a falar de uma igreja que não tem na palavra o pão. E como o pão não está na palavra, todas as outras coisas além da palavra que passam pela imagem ganham um grande destaque. Nós, por sabermos que o nosso pão está na palavra, o que ganha destaque é a palavra de Deus. E tudo o resto, toda a mobília se adequa em relação à palavra de Deus. Sabem, na Alemanha o que isto aconteceu é que as igrejas levaram uma volta. Levaram uma grande volta. E uma das coisas que aconteceu é que os próprios pastores, que geralmente estavam afastados, os bispos que estavam afastados na nave, se vocês forem uma igreja em Lisboa, uma igreja católica, geralmente, em grande parte delas, com toda aquela elaboração, há uma nave no fundo, que é um espaço reservado ao padre. Porquê? Por causa da transubstanciação, da convicção que o pão mais importante não é a palavra, mas é o próprio corpo de Cristo. Eu agora não quero ter grandes discussões teológicas acerca disto, mas como a Igreja Católica Romana acredita que o pão mais importante não é a palavra, mas é a convicção de que eles têm que quando comem a hóstia estão a comer o próprio corpo de Jesus, é natural que na Igreja Católica o centro do culto não seja a pregação, como para nós é, mas seja o quê? Seja a comunhão. Isto é importante, permitam-me à parte, eu já estou a derrapar com o tempo, mas permitam-me dizer-vos isto. Nós somos portugueses evangélicos, temos de perceber melhor o catolicismo romano, e nós não percebemos o catolicismo romano. Nós temos de perceber melhor o catolicismo romano. Sabem porque é que no catolicismo romano os pastores não pregam tanto tempo como eu estou a pregar agora, e alguns de vocês podiam agora estar a desejar, quem dera o Tiago fosse um bocadinho mais católico, não é? Já tinha terminado assim. Mas sabem porque é que não pregam tanto tempo? Nós estamos habituados. Não vês? Senti palavra de apoio. Portanto, mas eu não vou esticar. Senão nós é que ficamos... Exato. Mas eu não vou esticar. Isso também me acontece. Aliás, entre parênteses, a última vez que me aconteceu foi com um pastor da Ação Bíblica. Que o Joel foi lá, o Joel Bush Lopes, e pregou 1 hora. Né? E foi ótimo. Porque as pessoas gostam mais de mim nesse domingo. Então, se eu conseguir fazer isso pelos palmos, então vai ser bom. Mas eu não vou conseguir. Tenho que sair antes. Voltando atrás, quando nós entramos numa Igreja Católica Romana, temos de perceber uma coisa. A Igreja Católica não tem a palavra de Deus como o pão, como nós temos. É por isso que o momento mais importante é o momento daquilo que eles acreditam que é a transubstanciação. Nós não acreditamos na transubstanciação. Deixem-me dizer, é uma ideia fabulosa, mas não tem fundamento bíblico. A ideia de que no momento em que nós comemos o pão e bebemos o vinho, aquilo é mesmo o corpo de Cristo, aí sim é uma interpretação ultraliteral que nem nós evangélicos, que somos acusados de ser literalistas, fazemos. Quando um católico vos vier chatear e dizer assim, vocês são os literalistas, levam tudo à letra. Vocês, não. A igreja mais literalista à face da terra é a Igreja Católica, que não percebe que quando Jesus diz que isto é o meu corpo, ele não está a dizer que no momento em que o pão é dado, Jesus passou a estar lá. Esse é o maior literalismo. E é um literalismo católico romano. Nós não vamos à letra aí. Agora, o que eu quero dizer é que, por isso mesmo, quando tu entras numa igreja católica, sabem porque é que não é importante o pastor falar tantas vezes e ser tão explícito? Porque a relação mais importante que as pessoas têm com o Espírito Santo na Igreja Católica é através de uma coisa que elas não compreendem totalmente, que é através da comunhão. Por isso é que na Igreja Católica não é tão importante perceber assim tanto a Bíblia. Porque a Bíblia não é aquilo que eu preciso para me sustentar. Numa igreja evangélica, e permitam-me este termo, não quero ser irreverente, mas nós somos muito chatos a pregar, porque se nós não compreendermos a palavra, o pão, a Bíblia, nós vamos morrer à fome. Se tu não compreendes a palavra, tu vais morrer à fome. Porque não vai haver nenhuma transubstanciação
que te guie como a palavra te deve guiar. E é por isso que nós temos que continuar a ser povo da palavra, obcecados pela palavra de Deus. Não porque somos farisaicos ou legalistas, mas porque a palavra é tão importante que criou todas as coisas e a palavra fez-se carne em Jesus. Jesus é a palavra encarnada. Como é que tu não vais querer ser obcecado pela palavra? Se Jesus é a palavra feita carne, é o Logos de João 1. Ele fez-se carne e veio habitar entre nós. Já pensaram? Gênesis 1. Tudo é criado pela palavra. João 1. Essa palavra fez-se carne em Jesus. O poder criador fez-se criatura. Quero terminar com 3 desafios. Quanto tempo é que geralmente... Ainda estou no tempo? Não. O Joel cortou-se bem. E deixem-me dizer... Deixem-me dizer, no caso da pregação do Joel, e que isto fique gravado, eu sei que gravo nos sermões, foi um sermão incrível sobre o Sermão do Monte. E que teve muita ressonância na nossa igreja. Quero deixar 3 desafios. 3 desafios a partir deste princípio, que é: se a palavra não for pregada, tu vais morrer na pior fome de todas, que é a fome espiritual. Okay? Este é um princípio, por isso mesmo, somente a Escritura, somente a palavra. Porquê? Porque se a palavra não te for pregada, tu vais morrer à fome. Se a palavra não te for pregada. E antes de fazer os desafios, deixem-me só acrescentar isto. Todos aqueles daqui, que já são cristãos há alguns anos, sabem perfeitamente que os momentos mais estéreis da nossa vida são geralmente acompanhados por distância da Bíblia. Estou a dizer alguma coisa que é mentira? Sabemos que os momentos mais estéreis, mais difíceis da nossa vida são momentos onde a Bíblia esteve longe. E não é porque a Bíblia tem um poder mágico em si. Não é porque a Bíblia é divina. Mas é porque, ao nos afastarmos da palavra escrita, afastamos da palavra encarnada. Não sejas ingênuo quando olhas para a tua vida. O hábito de lermos a Bíblia não é: eu vou fazer isto porque o meu pai fazia também. É oxigênio para ti. Já pensaste que se tu não lês a Bíblia diariamente, é como se tu voluntariamente decidisses viver com menos oxigênio? Eu não sei quantos de vocês têm problemas respiratórios, mas quando a pessoa sente menos oxigênio para viver, é aflitivo. E nós damos ao luxo de fazer o mesmo com a palavra de Deus. Damos ao luxo de fazer o mesmo com a palavra de Deus. Não a ler. E estamos tão intoxicados no nosso pouco oxigênio espiritual que já nem temos saudade de ler a Bíblia. Já nos habituámos a respirar só por uma narina. E já temos isso como normal. 3 desafios finais, então. E estes 3 desafios finais também partem de um princípio que é: qualquer igreja de Cristo atrai pessoas que ainda não têm a certeza se acreditam. E, portanto, eu sinto-me feliz pela hipótese de estar na presença de algumas pessoas que ainda não sabem se creem e que ainda lutam com isto. Isso é bom sinal. É sinal que o Espírito Santo está a atrair pessoas aqui. E também estou a falar para estas pessoas nesta manhã. Primeiro desafio. Nós somos tão descarados a confiar na Bíblia porque na Bíblia Jesus também foi descarado a confiar na Bíblia que tinha, que era o Velho Testamento. Isto é uma coisa importante de entender. Porquê é que eu confio tanto na Bíblia? Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Jesus também confiava. Quando os evangélicos defendem a importância da palavra, os evangélicos não estão a inventar nada novo, mas a continuar aquilo que já vinha do Velho Testamento e dos primórdios da história da Igreja. E reparem num detalhe. Se têm aí o texto ainda de Mateus 4, voltem ao texto. E eu sei que fiz uma grande digressão porque li o texto e depois levantei um pouco o voo, mas quero voltar a aterrar na palavra. O diabo tenta Jesus no deserto. Quantas vezes é que o diabo diz coisas? Quantas vezes? 3 vezes. Em 2 delas, o diabo começa bem. O diabo começa sempre bem. Aparentemente bem. Em 2 delas, o diabo começa citando a Escritura. O que é que Jesus faz? Reparem, eu vou dizer-vos o que é que Jesus não faz. Que é o que infelizmente eu vejo, permitam-me à vontade, vejo muitos evangélicos a fazer.
Jesus não faz aquilo que eu vejo muitos evangélicos a fazer hoje. Sabem o que é? A conversa é a Bíblia. Se alguém mal usa a Bíblia, há evangélicos tontos ao ponto de desistir de usar a Bíblia. Porque como a conversa começou com alguém que tem más intenções, que usou a Bíblia, a pessoa diz, não vou responder no mesmo cumprimento de onda, e deixa de usar a Bíblia. Mas sabem a coisa interessante que Jesus fez? Jesus não deixou que o mau uso que Satanás fez da Bíblia fosse uma razão para ele não usá-la bem. Jesus, se fosse alguns de nós, cristãos evangélicos, hoje dizer, o diabo começou-me a citar a Bíblia, é melhor não citar a Bíblia, eu não vou jogar no mesmo jogo do que ele. E eu vejo evangélicos hoje a abandonar a palavra, porque como dizem, há evangélicos esquisitos a usar mal a palavra de Deus, logo eu prefiro não ser associado com eles e por isso vou fazer as coisas de uma maneira diferente. Não vou usar a palavra de Deus. A questão é que se Jesus, que era a palavra encarnada, depois do diabo ter usado mal a Bíblia, Jesus usou-a bem, que desculpa é que tu tens para não usares a Bíblia? Se o próprio Jesus, que é a palavra encarnada, não desistiu de usar a palavra escrita, que desculpa é que tu vais usar para deixar de usar a palavra escrita? E permitam-me dizer isto, é uma opinião minha, não tenho de concordar comigo, mas eu vejo muitos evangélicos preocupados, obcecados com a sua autoimagem, e dizer, eu sou evangélico, mas não sou dos maus. Sabem, eu durante anos fiz isso. Eu dizia que era protestante para não ter de dizer que era evangélico. Porquê? Porque não queria levar com má reputação de alguns maus evangélicos. Mas deixem-me ser franco. Há muitas pessoas que, sob o nome evangélico, fazem coisas terríveis. Mas para mim, o nome evangelho vale mais do que as coisas terríveis que eles fazem. E se Jesus não desistiu de usar a palavra, eu vou desistir de usar a palavra porque existem uns bandidos a fazer mau uso dela. Sabem o que é que o apóstolo Paulo dizia? Há bandidos a pregar, deixa-os pregar. Ele não disse bem assim, mas era isto que eu queria dizer. Deixa-os pregar, eles fazem por egoísmo. O que interessa é que o evangelho seja pregado. Não tenhas vergonha de ser metido no conjunto dos maus. Deus não te criou para tu seres posto no conjunto dos bons. Se tu fosses bom, não precisavas de ser salvo. Portanto, se a palavra está a ser mal usada, comprometem usá-la bem, não é deixar de usar. Foi isso que Jesus fez aqui. Ser descarado a confiar na Bíblia, porque Jesus foi descarado a confiar na Bíblia. Diante do mau uso que o diabo faz da Bíblia, Jesus respondeu-lhe usando-a bom, usando-a bem. Portanto, primeira coisa, ser descarado, confiar na palavra de Deus. Se Jesus, que era a própria palavra encarnada, confiava, já pensaram que Jesus transpirava a palavra? Já pensaram que nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, sabem o que é que Jesus faz? Jesus não dá uma de criativo. Como nós hoje queremos ser todos criativos e autênticos. Sabem, nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, sabem o que é que ele faz? Ele usa as palavras dos Salmos para descrever o que está a viver, como por exemplo o Salmo 22, na cruz. Se Jesus, que é a palavra encarnada, se submete a usar a palavra escrita como uma expressão dos seus sentimentos mais íntimos, porquê é que tu não usas a Bíblia para exprimir os teus sentimentos mais íntimos? Jesus fez isso. Não queiras ser criativo. A verdadeira força criativa é encontrar a verdade na palavra de Deus. Essa é a verdadeira força criativa. Não é inventar outra coisa além dela. Segundo desafio. E este é para aqueles que eventualmente se possam debater. Não sei se acredito. Possam eventualmente até estar a visitar esta igreja. Ainda não sabem bem se creem. E depois entram nestas questões da confiança na palavra de Deus. É óbvio que o meu sermão não teve o propósito de esclarecer todas as questões que existem acerca da Bíblia, confiar na Bíblia, mas eu vou partilhar um dos desafios que partilhei quando preguei este sermão lá na Igreja da Lei. Porque nós recebemos algumas pessoas, jovens, sobretudo jovens, que têm dúvidas e não sabem se devem crer. E uma das coisas que eu lhes disse, e não levem a mal a liberdade de linguagem aqui, mas não sejas picuinhas em relação à Bíblia, de um modo que não és picuinhas com nenhuma outra coisa na vida. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, eu quero saber mais sobre o protestantismo, sobre o movimento evangélico, vêm às igrejas, e sempre que a questão vai para a Bíblia, as pessoas coçam a cabeça e dizem, eu não sei se posso confiar, eu não sei se posso confiar na Bíblia. Eu já ouvi dizer, eu li o Dan Brown, eu já ouvi as teorias da conspiração, dizem que foi montado, que se escolheu aquilo, e as pessoas ficam tão submersas nas suas dúvidas, que não são capazes de arriscar confiar na Bíblia. Agora, estas são as mesmas pessoas, eu quero ser cuidadoso a dizer isto, mas muitas vezes estas pessoas são as mesmas pessoas que quando, por exemplo, alguém lhes pede namoro, não pensam duas vezes. Namoram com o primeiro que lhes aparece à frente. Percebem o que eu estou a dizer?
Quando têm de tomar decisões fundamentais na vida, não param para pensar. Mas quando têm de pensar na Bíblia, de repente querem ser uns teólogos. Não faz sentido. Se tu não vives assim em nenhuma outra área da vida, porquê é que quando chega às questões da fé, dás em teólogo? Se tu não és capaz de pensar 2 ou 3 vezes uma decisão importante da tua vida em relação ao teu namoro, em relação ao teu casamento, em relação à tua profissão, porquê é que depois quando chegas às questões espirituais dás uma de cientista? Ai, tenho de testar. Agora não me levem mal, eu não estou a dizer fecha os olhos e acredita. Mas o que estou a dizer é ser equilibrado em relação à maneira como tu vives. Porque ninguém acredita na palavra de Deus porque verificou-a totalmente. Isso não existe. A fé não é a capacidade de verificar tudo. Por isso, não sejas picuinhas em relação à Bíblia de um modo que não és com outras coisas. Para terminar, meus irmãos, mais uma vez agradeço, não vão levar a mal depois a minha saída. A fé cristã não sugere que tu resolvas a tua vida através de uma relação com uma coisa que é teórica, que é a palavra de Deus. O cristianismo não acha que aquilo que salva a tua vida é a tua relação com uma coisa teórica, que é a Bíblia. Não. A fé cristã sugere que tu resolvas a tua vida através de uma relação com a palavra, que é o verdadeiro pão, e mais ainda, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos em somente a Escritura, somente a palavra, nós não estamos a falar de uma coisa teórica, nós estamos a falar com o encontro, do encontro com a palavra que criou todas as coisas. Consegues entender a dimensão disto? Consegues entender a dimensão disto? O que nós te estamos a falar não é que tu ganhes uma teoria que te torne evangélico. Eu sou evangélico porque eu aceitei aquela teoria. O que nós te estamos a falar é de um encontro com o Criador do Universo. Foi isso que mudou a vida de Martinho Lutero. Foi isso que mudou a minha vida. É isso que tem poder para mudar a vida de qualquer pessoa aqui. Que o Senhor nos ajude. Obrigado. Vamos orar.